este belo domingo do Advento, o domingo Gaudete, o domingo em que a Santa Igreja nos impele a alegria pela proximidade do Natal. Justamente o próprio tempo do Advento e do Natal é de uma alegria mais ou menos constante, como ouvimos no sermão do domingo passado. É um tempo de penitência, sim, mas é um tempo de penitência todo envolto pelo Natal. Nós temos a coroa do Advento, nós temos o pinheirinho de Natal, nós já temos o Natal diante dos nossos olhos, como os profetas tinham diante dos seus olhos, diante das promessas de Deus, a vinda do Messias. E hoje, então, nós temos na liturgia essa iminência da vinda do nosso Salvador, a iminência do tempo do Natal, em que Cristo deve nascer em nossa alma. Por isso temos o roxo iluminado. Temos o roxo iluminado que nos dá o rosa, temos as flores no altar, temos o órgão. Nós temos justamente essa alegria que enche a casa de Deus. E nós, meus caros, nós bem sabemos que uma casa não é necessariamente um lar. Uma casa, propriamente, é um edifício em que as pessoas vivem. Já o lar, por outro lado, é o lugar onde se concentram os afetos domésticos. Uma casa por si só não faz um lar. Um lar surge através da vida familiar. Uma família que não tem vida familiar pode viver em uma casa, mas não viveria em um lar. Imaginemos uma família que quase não faz nada junta, nunca faz uma refeição juntos, nunca reza juntos, nunca se envolve em qualquer atividade comum juntos. Nós poderíamos, diante de uma família dessa, estar perplexos. Nós dificilmente poderíamos dizer: veja como eles se amam. Seria quase impossível. Nós poderíamos até supor benevolamente, em função dos laços sanguíneos, que algum amor há, mas ainda assim não seria algo perceptível. Na verdade, se os membros desta família tivessem algum amor uns pelos outros, seria difícil discernir, tanto para um observador externo, como para os próprios membros da família. Nem esta família seria caracterizada pela alegria que brota de estar em um ambiente amoroso. Pois como pode a alegria estar presente quando o amor está ausente? Por outro lado, uma família que vivesse num lar estaria cheia de afetos domésticos, irradiando o calor do amor sacrificial, irradiante de alegria por conhecer tal amor e estar na presença um do outro e desfrutar da paz que surge da unidade e da ordem familiar. E é justamente isso que transforma a casa em um lar. A noção de lar, meus caros, pertence ao ambiente familiar por antonomasia, por excelência. Agora, da mesma forma que se pode, por analogia, estender a noção de residência para além dos limites do edifício, da casa, como quando dizemos que residimos em Brasília, que residimos no Distrito Federal ou no Brasil, também podemos ampliar a noção de casa e lar. Podemos considerar Brasília, o DF e o Brasil
como sendo, além da nossa cidade natal, nosso estado natal, nosso país natal, como sendo nosso lar. Assim como alguém que nasceu em Minas, no Ceará ou no Goiás, pode passar a considerar Brasília como seu lar por ter crescido e vivido por cá, assim também podemos justamente considerar não somente como casa, mas também como lar. E isso é natural, pois as pessoas que moram no mesmo local desfrutam de uma história, de uma experiência e de um conhecimento comum daquele local com muitas outras pessoas que ali vivem. Mas é claro que nós consideramos brasileiros não somente pelo nascimento ou pela experiência, mas porque compartilhamos certos princípios relativos ao homem e à sociedade. Possuímos uma forma de agir, uma forma de ver o mundo, uma cultura, gostos próprios daquela região e daquele povo. Um francês que porventura nasça e cresça no Brasil, por mais que conheça perfeitamente a língua e a cultura, não terá aqui necessariamente seu lar, se não compartilhar isso tudo. Se ele não compartilha desta forma de ver o mundo, da cultura, dos gostos próprios, o seu lar permanece além mar. Se assim fosse com todos, os cidadãos seriam reduzidos a um conjunto acidental de indivíduos que procuram o seu próprio bem privado, sem qualquer consideração pelo seu próprio bem comum. Assim, o país corresponderia mais a uma casa do que a um lar. Mas não paremos por aqui, meus caros. Prossigamos com a nossa logia. Vamos além, abarquemos todo o universo, toda a realidade. Podemos, de alguma forma, chamar o universo de nosso lar? Ou também, nada mais seria ele do que uma casa comum? A visão de mundo secular predominante em que vivemos e respiramos nos faria ver o universo, toda a criação, como uma mera casa comum. De acordo com a cosmovisão secular atual, o universo e tudo o que ele contém nada mais é do que um produto casual de forças cegas. A nossa presença aqui nada mais é que fruto do acaso. Nós temos que dividir o mesmo espaço ao mesmo tempo. E o amor nada tem a ver com a nossa existência ou com a nossa razão de vida. Enfim, neste universo, nossa existência não seria outra coisa senão uma forma de egoísmo. Nós devemos justamente maximizar o bem-estar e diminuir as nossas dores, os nossos sofrimentos. Num universo assim, completamente desprovido de sentido, de finalidade, um mero fruto do acaso, o que nós precisamos é garantir a felicidade individual de cada um e, por outro lado, diminuir os sofrimentos, a pegada de carbono, a emissão de CO2 e toda essa bobajada. Consequentemente, olhando a realidade através da cosmovisão secular, que razão alguém poderia ter para estar alegre? Se compreendermos a realidade de acordo com a cosmovisão secular, então o universo, se é que possui alguma ordem, é, na melhor das hipóteses, uma mera casa comum, em que várias pessoas são obrigadas a conviver e garantir o seu interesse individual. E se o universo é apenas uma casa, qualquer sentido de lar que possamos experimentar em nossa própria existência, nada mais é que uma ilusão.
Qualquer significado que fosse dado às nossas vidas nessa cosmovisão seria apenas uma projeção do nosso desejo egoísta de conforto e consolação face a uma deprimente e desesperadora falta de sentido. Uma projeção desesperada por consolações sensíveis e materiais diante de um universo desprovido de qualquer significado ou propósito intrínseco. Ilusões que são vendidas nessa sociedade apóstata para anestesiar a angústia de falta de sentido. Aí vem justamente todas as ilusões modernas de garantir o máximo de conforto durante essa curta existência, de justamente esquecer oportunamente do que vai acontecer após a morte, de buscar criar um paraíso terreno em que todos, de homens até lombrigas, vivem em uma plena comunhão ecológica. Mas, evidentemente, esta não é a nossa visão como católicos. A cosmovisão católica que expressamos sempre que recitamos o credo ou lemos o prólogo do Evangelho de São João não vende ilusões reconfortantes. Pois a cosmovisão católica, longe de levar à angústia e ao desespero, por si mesma já nos dá motivos de alegria. Quando entendemos que Deus criou o mundo do nada pelo poder da sua palavra, que Ele criou os seres racionais, homens e anjos, em perfeita liberdade, para que por si próprios reconhecessem e se dirigissem ao supremo bem. Quando vemos e entendemos que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, que o Verbo se fez carne em nosso Senhor Jesus Cristo e que nosso Senhor nos mostrou não apenas o que é o amor verdadeiro, mas também que o amor verdadeiro é real e está no cerne da razão pela qual nós estamos aqui. Quando compreendemos que Cristo nos deu o Espírito Santo para que também nós pudéssemos amá-lo e para que nós pudéssemos amar uns aos outros com o seu próprio amor divino, entrando pela caridade em comunhão com a própria Santíssima Trindade, então é claro que temos motivos abundantes e intensos para nos alegrarmos. E quando nos encontramos na Domus Dei, na casa de Deus, ou melhor ainda, no lar de Deus, e porta celi, e a porta do céu, nós oramos a Deus e o adoramos em e através de Cristo, como uma verdadeira família espiritual, pois somos todos uma grande família pela graça que nos conforma a nosso irmão na natureza humana, que é justamente o Verbo encarnado. Nós oferecemos a Deus, pelos sacerdotes, outros Cristos, a renovação incruenta do seu santo sacrifício, a sua amorosa obra de redenção, e recebemos este mesmo sacrifício como nosso alimento espiritual na Santa Comunhão. Que melhor forma nós podemos ter de nos lembrar do amor de Deus por nós? Que melhor fonte e ápice da nossa alegria do que a Sagrada Eucaristia? O homem que carece de tal alegria espiritual encontrará a vida cada vez mais vazia e a sua vida, aos poucos, tornar-se-á até mesmo insuportável. E naturalmente ele procurará mitigar ou mascarar o que poderíamos chamar de um prelúdio temporal à dor e ao desespero eterno da pena de dano no inferno, da ausência e separação total e eterna de Deus.
Justamente nesta ilusão e nesta falta de sentido, a vida se torna um peso insuportável. E essa angústia se assemelha à angústia dos condenados no inferno. Por essa razão, como observou São Tomás, seguindo justamente Aristóteles em sua Ética Nicômaca, um tal homem desprovido da alegria espiritual recorrerá aos prazeres do corpo de forma obstinada. E é exatamente o que nós vemos no mundo com a sua podridão moral. E assim, meus caros, notemos que a alegria cristã está tão ligada à caridade cristã que é impossível viver uma separada da outra. O caminho para a alegria, meus caros, é a santidade. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Donde esses 2 dias que são especialmente dedicados no ano litúrgico à alegria, o domingo Gaudete e o domingo Letário. E quando São Paulo diz aos filipenses para alegrarem-se sempre no Senhor, Gaudete in Domino semper, alegrai-vos sempre no Senhor, ele escreveu em grego, hairete en Kyrio pantote, hairete. E menciona o grego porque quando vemos o que São Paulo escreveu aos filipenses e comparamos com a saudação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, vemos que São Gabriel diz a mesma coisa à Mãe de Deus: Ave cheia de graça, Ave gratia plena. São Lucas, também escrevendo em grego, escreve Haire, que caiutomene, alegra-te cheia de graça, Kyrios metassum, o Senhor está contigo. E nós devemos nos atentar a essa saudação Haire, alegrai-vos, que à primeira vista parece uma saudação normal, comum no mundo grego e romano. Claro que nós temos, pela própria circunstância, uma diferença, uma característica já muito extraordinária. Afinal, a iniciativa de saudação parte do anjo e ele se dirige a Nossa Senhora como a um superior. Isso já é extraordinário. Nós vemos claramente nas manifestações angélicas uma grande surpresa da parte do sujeito visitado, juntamente com um grande temor, e com o anjo não saudando, mas apresentando-se, acalmando o seu interlocutor e transmitindo a sua mensagem. Normalmente começa com: não temas, eu sou o arcanjo tal, e transmite a mensagem. O que é extremamente contrastante com a iniciativa de São Gabriel e a ausência de temor, medo de Nossa Senhora, que na verdade perturba-se com as palavras, com a mensagem, e não com a presença do anjo. Mas claro, o significado vai muito além das circunstâncias. Esta palavra, Haire, quando lida, levando-se em conta toda a revelação e toda a santa tradição, leva em si um significado muito mais profundo. O termo Haire se encontra presente 4 vezes na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, e sempre como uma proclamação de alegria pela vinda do Messias, como vemos em Sofonias, em Joel, em Zacarias e nas Lamentações. A saudação do anjo a Nossa Senhora é, além do reconhecimento de um superior, portanto, um verdadeiro convite à alegria, a uma alegria profunda. A saudação que anuncia o fim da tristeza que existe no mundo diante das misérias da vida,
do sofrimento, da morte, da maldade, das trevas do mal que parece obscurecer a própria luz da bondade divina. É uma saudação que marca o início do Evangelho, da Boa Nova. É um resumo de como o católico vê o universo e a sua própria existência. Mas por que Nossa Senhora é convidada a alegrar-se dessa forma? A resposta está na segunda parte da saudação. Ho Kyrios metasu. O Senhor está contigo. Também aqui, para compreender o significado da expressão, recorramos ao Antigo Testamento. Inúmeras são as passagens que convidam à alegria diante da presença do Senhor. No livro de Sofonias encontramos esta expressão: alegra-te, filha de Sião, solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Alegra-te, filha de Sião. Haire tikater Sião. Alegra-te, filha de Sião. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Basileus Israel, em mesa su. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. O Senhor está no meio de ti. Nessas palavras, meus caros, há uma dupla promessa feita a Israel, a filha de Sião. Deus virá como Salvador e habitará no meio do seu povo, no ventre da filha de Sião. No diálogo entre o anjo e Nossa Senhora, esta promessa se cumpre ao pé da letra. Nossa Senhora identifica-se com o povo desposado com Deus. É verdadeiramente a filha de Sião em pessoa. Nela se cumpre a expectativa da vinda definitiva de Deus. Nela, o Deus vivo faz a sua morada. E a alegria do Evangelho, meus caros, pertence à nossa Mãe Santíssima, a filha de Sião, porque disse seu fiat à vontade divina. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ela é a criatura que, de uma forma única, abriu a porta ao seu Criador, colocou-se nas suas mãos sem reservas. Ela que deu uma plena resposta de amor ao amor do Criador. E ela se submete livremente à palavra recebida, à vontade divina, na obediência da fé. E assim, meus caros, podemos entender a exortação de São Paulo aos Filipenses para alegrarem-se sempre no Senhor, como uma verdadeira exortação à imitação de Nossa Senhora, guardando tudo o que recebemos de Deus pela nossa Santa Amada Igreja, permanecendo fiéis à fé católica e à sagrada tradição. Pois a alegria do Evangelho não pode ser desfrutada sem Cristo e sem a fé que nos é transmitida. Mas se fizermos da fé católica e de Cristo a base de nossas vidas e o fundamento da nossa compreensão da realidade, nós teremos com isso a plena alegria que vem do Senhor, pois nós estaremos com Ele. Pois nós temos justamente nele o cumprimento da promessa da nossa salvação, e nele nós temos não somente os meios da salvação, mas temos Deus conosco nos tabernáculos, nos altares. Nós temos Deus conosco no santo sacrifício da missa, renovado todos os dias. Se nós fizermos da fé católica e do próprio Cristo a base de nossas vidas e o fundamento da nossa visão da realidade,
mesmo que sejamos insultados e perseguidos pelos homens, mesmo que sejamos renegados por aqueles que deveriam ser nossos pastores, mesmo que sejamos caluniados e perseguidos, mesmo que todo mal seja despejado sobre nós por nossa fidelidade a Cristo e a sua santa doutrina, por nossa fidelidade à sagrada tradição e à santa romana igreja, ainda assim teremos motivos abundantes para nos regozijar e exultar, porque a nossa recompensa será muito grande nos céus, como diz nosso Senhor no Sermão da Montanha. Como diz São Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem estará contra nós? Meus caros, ninguém que alguma vez tenha dito a Deus de coração: seja feita a vossa vontade, deixou de encontrar a verdadeira alegria, e não apenas no céu ou no futuro, mas já nesse mundo, aqui e agora. Pois é aqui e agora que nós temos a promessa da presença de Deus sacramentalmente, pela graça e pela sua divina providência e pela sua santa romana igreja. Pois é nesse impulso de caridade pura que nós alcançamos o nosso soberano bem e nos enchemos da verdadeira alegria que supera qualquer bem do mundo. Meus caros, a vontade de Deus é nossa alegria, e somente o verdadeiro amor pode trazer a verdadeira alegria. Meus caros, é na medida de nossa entrega a Deus, a exemplo de nossa Mãe Santíssima, que nós teremos a verdadeira alegria. Entreguemo-nos a Deus plenamente. Entreguemos a Ele, sobretudo pelas mãos de Nossa Senhora, que é justamente a mais perfeita resposta de amor ao amor de Deus. Esforcemo-nos sempre para fazer a sua vontade, para que Ele possa sempre habitar em nós e nós nele, como em um verdadeiro lar, e para que possamos sempre nos alegrar no conhecimento do seu infinito amor por nós. É aqui habitando, no seio da Santa Madre Igreja, no seio da família católica, e justamente no seio desta realidade criada por Deus e governada por Deus pela sua divina providência para nos encaminhar ao céu, que nós podemos ter verdadeiramente a felicidade consoladora prometida por Deus. É encarando justamente esta vida como uma preparação da eternidade e, pelo carregamento das nossas cruzes, um prelúdio da glória eterna, que nós poderemos verdadeiramente aqui estar e bem viver todas as nossas cruzes, todas as tribulações desta vida, que é um vale de lágrimas, e todas as calúnias, perseguições dos inimigos da cruz de Cristo, mesmo aqueles que se infiltram na Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.